Amado Jesus, reunidos em tua casa de amor, de prece, com a finalidade, Senhor, do aprendizado, no estudo, das tarefas que nos concede por misericórdia a participação, rogamos que permita a presença dos anjos guardiões, dos mentores e dos controladores mediúnicos de cada um de nós, de cada medianeiro, para que possamos, assim, em comunhão de encarnados e desencarnados, aprender e compreender os desígnios das tarefas, dos trabalhos, tanto para nosso crescimento pessoal, para nosso engrandecimento espiritual, na honra de quitar as dívidas de um passado não tão distante, de reparar as faltas que fizemos ao próximo, auxiliar aqueles que sofrem e dar a compreensão no grande processo regenerador a todos aqueles que participam destes banquetes, destes trabalhos mediúnicos. Rogamos, Senhor, a tua permissão para iniciar esse estudo. Rogamos que possa conceder-nos o auxílio necessário para dissipar as nuvens negras que ainda assolam a incompreensão que trazemos na alma por vaidade, por orgulho e por hábitos que ainda são materializados. E que através, Senhor, deste encontro, possamos afinizar com o grupo de trabalhadores dos espíritos que compõem aqueles que nos auxiliam nos processos de intercâmbio, mesmo que em nós ainda não despertou para as verdades e realidades da mediunidade ostensiva e latente, consciente, mas que possamos, a cada trabalho, a cada estudo, desenvolver esta capacidade de matar o homem velho em nós, materialista, e renascer o novo homem espiritualista. Graças vos damos, pedimos que, se for da tua vontade e com tua permissão, estas energias se estendam sobre aqueles que não puderam ou não quiseram vir, por acharem mais importante os compromissos na matéria, desprezando o conhecimento e o crescimento espiritual através do estudo. Rogamos pelos nossos lares, familiares, por aqueles que são inimigos da mediunidade, por aqueles que são inimigos do espiritismo. Rogamos por todos aqueles que, de alguma forma, estejam vinculados a esta casa espírita. Agradecido, portanto, entregamos em tuas mãos nossas vidas, sob as dádivas da tua misericórdia, do teu amor, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja. Do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Está em Mateus. O Evangelho diz assim: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, disse Jesus a seus discípulos. Por esse ensinamento recomenda não cobrar por aquilo que nada se pagou. Portanto,
o que tinham recebido gratuitamente era o dom de curar as doenças e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para não fazerem dele um meio de comércio, nem de especulação, nem um meio de vida. Que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Mais uma vez, nosso Senhor Jesus nos permite essa dádiva do encontro de estudar a mediunidade, de estudar as nossas atividades e estudar a vida. Porque a mediunidade, eu sempre lembro a todos que a mediunidade ela é feita daquele portão para fora, não é daquele portão para dentro. Aqui é só a concretização daquilo que nós fazemos do portão para fora. Eu não posso falar muito isso, não, porque eu vivo mais aqui dentro que lá fora, né? Mas é uma verdade, brincando, brincadeira, né? Serve tanto para mim quanto para cada um de vocês, não importa o tempo. E hoje o estudo é sobre desobsessão na corrente magnética e o magnetismo, o passe. Nós temos que compreender que todos os seres têm magnetismo. Menos, médio e muito magnetismo. A grandeza do despertar e do conhecimento é saber administrar esse magnetismo. Isso é um processo de evolução da criatura. Quando uma pessoa vai fazer algum esforço físico, ele usa uma força mecânica, né? Mas o que é que faz aquela força mecânica? Tem que ter alguma coisa atrás. Tem que ter um impulso propulsor. Né? O que faz nossos corações baterem? A ciência é o santo grau da ciência se encontrar isso. A pesquisa no mundo inteiro, por centenas de anos, vem atrás disso aí. Né? É o magnetismo, é a energia. Então, quando falar, eu faço um esforço, que eu vou ali e levanto um saco de cimento. É um esforço físico, é um esforço mecânico, porque o que faz levantar o saco de cimento são meus músculos, meus nervos, meus tendões e meus ossos, que segura tudo. Certo? Mas o que está atrás disso? O que faz esse movimento? Se eu perder o magnetismo que mantém os pulsar do meu coração, eu continuo com o corpo físico, não dou conta de levantar uma antena. Na verdade, não levanta nem a mão. Né? Muitos não conseguem mexer nem os dedos. Às vezes mexe um dedinho só, não consegue mexer o outro. Mas é a mesma forma aquela pessoa com o outro. O que difere então? É que ele perdeu o magnetismo. Então essa compreensão é muito importante a gente fazer. Essas autoanálises diárias, horárias, nós que somos medianeiros do magnetismo. Saber aproximar de uma pessoa, saber um ambiente, saber o que eu posso ingerir, o que eu posso beber, o que eu posso comer. E, acima de tudo, saber aonde eu possa me encontrar nos períodos maiores diários, se lá está repondo as minhas forças ou retirando o meu magnetismo. Se eu sou e quero ser um trabalhador na seara de Cristo, através da mediunidade, do magnetismo, do passe, isso é uma questão de lógica. O magnetismo não é novo, desde que o mundo é mundo, fala-se de magnetismo. Mas ele ganhou uma força descomunal com Mesmer. Compreende isso? Mesmer, ele era um médico e descobriu que através do magnetismo curava muito mais do que o próprio medicamento e a medicina. E ele iniciou esses estudos através daquelas marombas, né, os moar, que fazem, até hoje fazem, com tração animal. Na época não tinha tração mecânica, né, não tinha tração de máquinas. Então, era aquela grande pedra,
um grande círculo com outra pedra embaixo, com uma haste, um pau atravessado no meio, e que, né, ou em cruz, geralmente era em cruz, 4 hastes, com as rochas, a pedra grande no meio, e ali sim, ele aí pegaria em cima de outra, aí pegaria os animais, cada um aqui, e ia rodando para fazer as moagens. E ele, observando aquilo, era com animal, cavalos, burros, mas principalmente bois, porque o boi tinha mais resistência. Então, ele observando aquilo, viu que quando aproximava daquilo tinha uma força descomunal, o que nós hoje conhecemos como ectoplasma, porque exalava dos bois, né? Mas até então eles não sabiam isso. Aí ele viu que lá, naquele atrito, naquela fricção, até a física falava da fricção que gerava a eletricidade, né? Desde aquele negocinho que você passar aqui, fazia assim nos pedacinhos de papel. Esse é o primeiro experimento, lá na fase do ginásio, né? Então, ele viu que aquilo produzia uma energia, e aquela energia era boa para o organismo físico. E ele foi testando aí, colocou limalhas de ferro. E depois colocou as pessoas para empurrar aquilo. E as pessoas melhoravam, né? E então isso foi ali que iniciou essa grande dádiva do magnetismo. E ele estudava também os elementos dos magnetismos nas plantas. E ele percebia que determinadas plantas acasaladas com outras, dava-se uma quantidade extraordinária de magnetismo nas células humanas para fazerem a cura. Talvez demorava um pouco mais, mas não matava outras células. E aí o que aconteceu? O que acontece com tudo que é bom, né? As pessoas não procuravam mais médico. E nem queriam comprar mais remédio. Condenaram o homem. Até chegarem, se não me engano, a caçar o seu direito de medicina. Abrindo um grande processo em uma campanha como charlatanismo nele. Não é? A sorte dele é que ele era uma pessoa muito rica. E tinha amigos muito ricos. Era chefes de estados, reis, rainhas. Por quê? Porque ele tinha curado todo mundo. Os filhos deles, as mulheres deles. Né? O que não tinha curado tinha aliviado as dores, através desse magnetismo. Então, isso é uma história bacana, muito importante a gente saber disso. Voltando para nós, sabe? Um estudo como este, todo trabalhador na seara do espiritismo, da mediunidade, deveria sentir na obrigação de participar. Porque se ele não tiver um entendimento, ele vai falir. Isso não é praga nem apocalipse. Isso é apenas uma forma de determinação energética que nós sabemos. Se você tem uma conta bancária e se você não colocar dinheiro nela, você sempre vai ter que tirar. Chegará um momento que ela vai zerar e depois entrar em negativo. Mas para colocar o dinheiro nela, você tem que fazer o quê? Trabalhar, né? Não tem que trabalhar? A não ser que se você souber de outra forma aí, você me avisa e me fala, me ensina que eu quero. Você tem que trabalhar. Então você tem que ter uma atitude, você tem que ter um ato para pegar o dinheiro e colocar lá na conta bancária para você retirar. Então, nós temos já trabalho na mediunidade, seja na exposição como uma palestra, seja no servir a água, seja na conversa fraterna, na triagem, na sala de Dr. Bezerra de Menezes, que é uma das mais delicadas, na sala de mediunidade com passe, com a corrente magnética, com a direção, fluidificação de ar, tudo nas evangelizações, cantinho do bebê, escolinha, grupo de jovens, na visita aos lares, famílias, familiares, na conversa que temos no nosso trabalho, na rua, quando uma pessoa fala assim, nós estamos morrendo de dor de cabeça. Quando uma pessoa fala para você, estou morrendo de dor de cabeça, o que acontece com você? Você sabe? Se sabe, me fala. O que aconteceu com Jesus Cristo quando aquela mulher falou assim, eu preciso tocar em Jesus Cristo? O que aconteceu com ele? Saiu virtude. Virtude é o quê?
Magnetismo. Jesus Cristo sabia que ela ia tirar o magnetismo dele? Ele sabia? Sabia não. Não, ele está no meio da multidão. Ele não está nem ligado, né? Ele sentiu. Tanto é que o que ele falou? Quem me tocou? Mas todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou diferente. Então, quando qualquer um de nós estivermos na rua passando, você está lá na fila do caixa, a pessoa fala, nossa, estou na dor de cabeça. O que acontece com você? Sai de você virtude. Magnetismo. Não é um caso aleatório. Não é uma coincidência. A energia que aquela pessoa tem negativa, a alma dela, o espírito dela, percebeu o inconsciente dela, o superconsciente dela, não a mente consciente, mas o subconsciente e o superconsciente. Percebeu uma força necessária, instinto de conservação espiritual. Então ela percebeu que tinha uma força maior, um medicamento maior. E aí ela voltou para você e falou. E naquele falar já fez então uma ligação. Já fez ali uma comunicação invisível, energética. O negativo puxa, o menos puxa o mais. Entendeu? Exatamente. Consciente ou inconsciente. Você queira ou não queira. Você querendo ou não, filho, vai sair. Então, o médium, ele tem que entender que ele precisa ter. Agora, esse precisa ter já vira uma obrigação, porque esse planejamento, ou ele escolheu, ou ele veio endividado. Certo? Se ele escolheu, ele tem que obedecer. Se ele veio endividado, ele tem que obedecer. Se ele não quer fazer isso, ele não precisa, então ele escolhe não estar no trabalho espiritual. Mas lembrando ele que depois que ele tem o conhecimento, já não virou mais erro. Quando a gente tem conhecimento, vira o quê? Pecado. E todo pecado não é perdoado, é cobrado. Entendeu aí? Nenhum pecado não é perdoado, ele é cobrado. Tem que arcar com as consequências. Né? Então, quando fala assim, ele errou por ignorância, é atenuado, não é? É atenuado. Né? Não sabia. É atenuado. Nossa, então você faz isso assim para você aprender. Né? Eu lembro até uma professora minha, que eu numa redação, eu errei a palavra exercícios. Ela fez eu escrever 100 vezes exercício. Nunca mais eu erro exercícios. Então, quando a gente está na ignorância, a gente faz uma coisa para que a gente nunca mais esqueça aquilo. Isso chama aprendizado. Então, Deus nos corrige dessa forma. Por isso que uns têm que trabalhar tanto, outros já não precisam tanto, outros têm que trabalhar na paciência, outros no culto, outro isso. Aquilo ali é o exercício que Deus está ofertando àqueles, né, que não tem ainda o aprendizado, mas já na partir dali desenvolve. Mas a partir do médio, que já dentro, principalmente dentro de uma casa espírita como a nossa, que tem tantas informações, e tem tanta simplicidade das informações, que é acessível a todos, então não pode dizer que é inocência, ignorância. Aí já passa a ser pecado. Então aquele que não faz essas reservas, se eu tenho que trabalhar para pôr dinheiro no banco, agora vem a parte mais interessante. Para mim conquistar o magnetismo maior, eu preciso de quê? Trabalhar para ganhar dinheiro? Não, eu tenho que fazer o quê? É ficar à toa. Lazer, né? É mexer, plantar uma plantinha, é ir para baixo de uma árvore, é entrar dentro de uma árvore, é mexer com terra. Isso é trabalho? Não, para mim é lazer. Então olha só o tanto que a coisa é mais gostosa. Mas por tão simples que é, os médicos não gostam de fazer. Aí dá-se o quê? O que acontece? É um processo longo. O médium vai decaindo os seus fatores energéticos. O médium vai esfriando o seu corpo. O médium vai sentindo alguns cansaços físicos, algumas confusões mentais, algumas dores nas juntas. E assim, ele vai ficando com dificuldade de concentração. Ele não consegue mais ler livros e nem consegue fazer orações a um prazo maior. Ele não consegue fazer meditação, porque vai começando a ficar cada vez imediatista na matéria, que se chama ansioso. Entende aí? E aí vai aumentando.
devagarzinho. E neste processo ele vai ficando mais irritado, mais intolerante, mais introspecto, fechando dentro de si e diminuindo, sabe, cada vez mais o seu processo energético. Consequentemente, ele tem que usar outras coisas materiais para aumentar as suas forças energéticas, como os medicamentos, e assim vai fazendo a materialização do magnetismo no seu corpo. Isso é questão de tempo. Chega uma hora que ele... Isso demora, vou colocar assim, nos médios mais disciplinados, uns 15 anos. Nos médios mais afoitos, 5 anos. Compreende? Mais falha. E ele não consegue ficar no grupo sério. Então, isso é de uma importância ímpar que nós tenhamos, sabe, a capacidade de analisar, porque conhecimento nós já temos. Tudo que eu estou falando já foi falado dezenas de vezes, porque nós temos uma informação muito séria e muito intensa na nossa casa. Porque um médium em disciplina mediúnica, ele prejudica o conjunto, não é? Isso eu não falei nem do processo obsessivos que o médium traz. Entende isso? Então é muito importante que a gente tenha esse despertar de valores, não é? E a obediência. Sem obediência, vamos prejudicar a obra. Amém? Boa tarde a todos. Dando continuidade no estudo, no capítulo 13, Magnetismo e Desobsessão por Corrente Magnética. Não deixeis de aspirar aos dons superiores, entretanto, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios. Historicamente, a desobsessão por corrente magnética tem nas figuras respeitáveis de Eurípides Barçanufo, Jerônimo Candinho e Gilson de Mendonça Henriques os seus baluartes, seja na implantação ou na divulgação do método entre nós. Mas as suas raízes se estendem ao final do século XVIII, a mais ou menos 250 anos atrás, quando os magnetizadores tornaram a revelar ao mundo as possibilidades da cura de inúmeras enfermidades através das doações fluídicas. Portadores de patologias diversas, muitas delas sem tratamento nos arsenais terapêuticos oficiais, renovaram as suas esperanças, encontrando alívio e muitas vezes restabelecimento integral da saúde nas assistências incansáveis dos magnetizadores que se espalharam pelo mundo. Logo, as multidões se formaram em busca de auxílio. O que fazer? Deve ter sido a pergunta natural na intimidade de muitos deles. A resposta não tardaria. Soluções, formas de transmissão adequadas ao atendimento das multidões começaram a surgir e foram desenvolvidas por eminentes magnetizadores. Dentre elas, a cadeia magnética, que aos poucos se tornou mais importante e um mais poderoso meio para aumentar a força do magnetismo. Os magnetizadores, incluindo os contemporâneos de Kardec, permaneceram nos limites da diagnose e terapêutica das doenças. A ciência magnética, apesar de renovar e abalar as bases do conhecimento, não soube avançar mais. Porém, logo após, surgiria a ciência espírita, revelando ao mundo horizontes vastos, modificando conceitos, dimensionando ações, definindo novas variáveis, descortinando a eternidade e a sobrevivência do espírito à pátria espiritual. Aí ele diz assim, não soube avançar mais o estudo e a prática do magnetismo. Troca o não soube por não pôde. Entendeu? Ele não falou não pôde porque ele é médico. Não soube. Não é errado. Não pôde. Porque o magnetismo, abriram-se uma campanha imensa, do mesmo jeitinho que essa campanha faz hoje contra Bolsonaro, então abre uma campanha imensa contra Mesmer e contra todos os magnetizadores, porque era muito mais cômodo, barato e acessível a todas as criaturas, em todos os níveis sociais, ir procurar um magnetizador do que um médico. Os médicos eram poucos, caríssimos. Os remédios eram poucos, caríssimos. Os magnetizadores eram muitos, baratíssimos. Entendeu?
Aí falou assim, não, aí a medicina vai quebrar. O intuito não é curar, o intuito é prosperar, né? Quando você pergunta para a pessoa, o que você quer fazer? Ah, eu quero ser médico. Por quê? Porque é que dá mais dinheiro. Entendeu? Ah, o que você quer ser? Eu quero ser espírita. Por quê? Porque eu quero ser um magnetizador que vai curar as pessoas. Acham? Fala isso. Ah, sei eu. Vocês estão olhando para ele. Eu falei isso. Porque eu prestei vestibular para medicina. Aí eu parei, da primeira vez não consegui. Você entendeu? Não estou falando por vaidade, não. Estou falando por verdade. Aí na primeira não passei, porque eu vinha de escola pública. Falei, vou me preparar. Estudei no Carlos Chagas. O Carlos Chagas era? Melhor, era o segundo melhor que tinha em Goiânia. O primeiro era o Senais. Não, perdoe. Objetivos. Objetivo, Carlos Chagas. O objetivo era o primeiro, na Avenida Goiás. Carlos Chagas, na 4 para Goiás, um prédio. Estudei lá. Preparei. Quando preparei, aí fui trabalhar. Falei, agora eu vou ganhar dinheiro para pagar meu curso. Aí quando eu tinha dinheiro, e já preparado, apareceu o dom da mediunidade e o espiritismo. Falei assim, e o que eu escolho? Espiritismo. Pronto. Então são raros. Por quê? Porque eu não via e não queria ganhar dinheiro. Então o magnetismo foi podado da face da Terra. Até aí, como podaram o magnetismo, as trevas, as forças interesseiras, podaram o magnetismo através de um estudo prático e universal no mundo inteiro, não é? Desenvolvendo campanhas extremas e até proibindo e virando, então, crime. Virou crime você curar uma pessoa. Isso foi abolido agora, em 1998, se não me engano. 1988. Até 88 era crime, dava cadeia. Hoje ainda dá, se você usar qualquer instrumento, qualquer medicamento. Então, quando denunciaram nossa casa, os agentes entraram e abriram minhas gavetas todas. Porque se encontrasse algum objeto, entrava com processo contra mim. Se encontrasse algum medicamento, até acharam ruim, até Torcilax que eu tinha lá dentro, para de vez em quando tomar quando eu tenho dor de cabeça ou para algum médico. Questionou também o nome fluidoterapia anabólica, porque eles acharam que era algo, né, alguma medicação. Porque é fluido, né? Você está achando que é fluido de água, né? É fluido, né? Porque é fluido astral, né? Não é coisa fluídica, a água é fluida, né? Não, é fluido, né? Aí já é astral. Então, assim, a matéria fez isso. Aí o que veio? Como Deus sempre dá oportunidade aos homens, depois impõe suas normas, né? Aí falou assim, agora vocês não vão pelo bem, vão pela dor. Pronto. Né? Você tem duas formas de ir. Você vai como missionário, ou se não como devedor. Pronto, aí vem os magnetismos, somos nós. A ciência espírita, porém, não veio destruir ou negar a ciência magnética. Pelo contrário, veio cumpri-la e ampliá-la, demonstrando que tanto na vida como no universo, tudo é magnetismo. Diferentes formas, diferentes maneiras, num princípio único. Magnetismo humano espiritual e espiritual. O espiritismo estendeu os limites do magnetismo, que poderia ser colocado como precursor de forma coletiva da terceira revelação, igual como fora João Batista para o Mestre Jesus. Hoje, os avanços continuam. A corrente magnética de ontem, com as diretrizes e orientações desenvolvidas pelos espíritos superiores, ganha novo e adequado emprego, a desobsessão. Este é o desafio do presente capítulo. Voltar ao ponto inicial e, da mesma forma que fizemos diante dos conceitos fundamentais da obsessão, da desobsessão, da mediunidade, etc. Novamente, comprovar, correlacionar e analisar as possibilidades e os mecanismos de ação da corrente desobsessiva, tendo agora como base o magnetismo. Magnetismo e espiritismo. Allan Kardec e o magnetismo. Esboçava Kardec uma nova obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo quando lhe chegou a ordem de partida. Muito já havia trabalhado e a sua missão neste mundo estava plenamente cumprida. Não lhe seria dada outra tarefa, mesmo porque a revelação continuaria a processar-lhe dentro dos altos desígnios,
à medida que os conhecimentos pudessem ser ministrados ao homem. A resposta número 388 do Livro dos Espíritos. Talvez fosse a advertência de que não lhe seria dado prosseguir nos trabalhos sobre o assunto que somente mais tarde poderíamos melhor compreender. Como quer que seja, Kardec deixou desbravado o caminho, tendo coligido observações preciosas e estabelecido os princípios norteadores da nova ciência através de artigos e notas, algumas das quais foram posteriormente publicadas em obras póstumas. Textos que reafirmam a ligação do codificador com a ciência magnética não nos faltam, são inúmeros. A própria obra que Kardec iniciou mostra a sua preocupação e interesse para com o tema. A Revista Espírita, em quase todos os seus exemplares, traz artigos a esse respeito, assinados pelo mestre Lyonês. Kardec, nas expressões felizes de Michaelos, deixou desbravado o caminho. Que caminho é este? Para conhecê-lo, temos de dar alguns passos. Comparando, o Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, e que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Magnetismo e Espiritismo, duas ciências que se completam, formando uma única, mostrando-nos a realidade das coisas, revelando-nos o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula... li a primeira coisa. Perdão. O que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Esse é o primeiro passo. Por mais que queiram alguns espiritistas, nos tempos atuais, separar o magnetismo do espiritismo, por razões nem sempre aceitáveis e compreensíveis, diante de comentários taxativos como este, é inaceitável tal procedimento. Não há argumentação que se sustente quando o próprio codificador da doutrina dos espíritos afirma que o magnetismo e o espiritismo, a bem dizer, forma uma única ciência. Esta comparação não deve, a nosso dever, ser interpretada no sentido que o magnetismo e o espiritismo são uma e a mesma coisa. Há várias diferenças, mas no campo científico elas se aproximam, tocam-se, completam-se, fundem-se. Compete-nos estudá-las, colocando em prática as suas diretrizes teóricas. O magnetismo como precursor do espiritismo. O magnetismo preparou o caminho e o espiritismo, o caminho do espiritismo, e os rápidos progressos dessa última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, o sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. A ele não nos referiremos, pois, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências que, na verdade, não passam de uma. Há aspectos essenciais a serem destacados. Letra A. Kardec novamente afirma a relação íntima entre as duas ciências. Na verdade, não passa de uma. Letra B. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Letra C. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, há apenas um passo. Letra D. Se o espiritismo tiver de ficar de fora da ciência do magnetismo, o nosso quadro ficará incompleto. Letra E. Tão incompleto que seria comparável ao professor de física que se abstivesse de falar da luz. Os irmãos de ideal, que insistem em separar o espiritismo do magnetismo, são os professores de física, que nada sabem a respeito da luz. Não precisamos andar muito para reconhecer e perceber a união, afinidade e interação entre o magnetismo e o espiritismo.
Basta darmos um passo. Um passo além significa uma ação natural, lógica e consequente. Daí, segundo Kardec, a necessidade da compreensão clara e lúcida destas duas ciências, não só para entendermos os fenômenos que nos rodeiam, bem como para afastar e negar racionalmente as ideias supersticiosas e crendices ridículas. Dando o passo. De toda ciência, há, consequentemente, uma derivação prática. As fórmulas teóricas levam à experimentação, e a experimentação, incansavelmente repetida, à comprovação. Da comprovação nascem os métodos, e os métodos fomentam a mudança da realidade e do meio. A ciência do magnetismo permitiu a redescoberta do passe magnético, explicou-o sob certa ótica, e muito se utilizou do sonambulismo, desdobrou em ações úteis o êxtase, entre vários outros esforços, a benefício da humanidade. A ciência espírita, como um passo além, partindo dos mesmos princípios, engrandeceu, acrescentou e até poderíamos dizer, conseguiu e esclareceu, transmitindo-nos uma visão mais vasta dos mecanismos e da praticidade dos fenômenos magnéticos, além de explicar outros tantos fatos pertencentes ao mundo físico e extrafísico. Em relação ao passe magnético, por exemplo, a doutrina dos espíritos ampliou as suas possibilidades e emprego, demonstrando que tal ação pode ser corroborada por espíritos que nos rodeiam, que, em clima de prece e afinidade, se associam a nós, fortalecendo e qualificando as doações fluídicas. Relatou a utilização do passe no plano espiritual e nos procedimentos assistenciais desenvolvidos pelos espíritos junto aos encarnados. Poderíamos dizer que, partindo do passe magnético, o espiritismo deu um passo a mais e legou-nos o passe espírita. O mesmo aconteceu em relação ao sonambulismo, ao êxtase, ao sono magnético. Partindo das sementes e das bases do magnetismo, demonstrou a veracidade das manifestações físicas e inteligentes. Definiu e classificou a mediunidade e os médiuns. Abriu as lápides dos túmulos, enriquecendo a filosofia e a religião. Nunca, em tempo algum, a história da humanidade, tivemos tantas informações a respeito da vida e da morte, do que somos, de onde viemos e para onde iremos. Materializou pelos esforços dos missionários encarnados e desencarnados vários métodos, tornando-nos úteis, vinculando faculdades inerentes à nossa constituição psíquica, aproximando não só os chamados vivos dos vivos, como estes dos denominados mortos, unindo a todos pelos laços da fraternidade e da caridade. Chamou novamente as multidões, como outrora fizeram o cristianismo. Hoje, como os magnetizadores, perguntamos: o que fazer? Como assistir tantos e a todos? Como amenizar as dores físicas, morais e espirituais dos sofredores, sem conta que não nos buscam e não nos cercam, e nos cercam? Sem conta que nos buscam e nos cercam? A resposta é simples: basta darmos um passo. Preste atenção. O magnetismo ele é tão fantástico, mas ele é tão simples, que vai desenvolvendo a capacidade da compreensão das pessoas, e elas querem dificultar e materializar, porque eu acredito que, se materializar, a pessoa ela está justificando a sua necessidade de transformação íntima. Então ela prefere abrir segmentos de trabalhos magnéticos e espirituais do que fazer a sua dedicação de introspecção pessoal. Então, quando esse processo cresceu tanto e os estudos foram freados, porque proibiram até as informações de Mesmer e passaram medo em outros aspectos, que os magnetizadores foram se recolhendo. Então foram inventando formas. E depois, quando esse negócio começou a crescer no espiritismo, investiu-se novamente em formas materializadas, que
veio a parapsicologia para os médiuns, veio o reiki, veio os cristais, veio a cromoterapia, vieram os trabalhos e rituais, né, fazendo que o magnetismo pudesse voltar para o primitivismo lá dos tempos de Abraão e Moisés, no sacrifício de animais, usando o magnetismo sanguíneo para atrair entidades magnéticas, magnetizadas, né, para poder fazer aquilo que se tem intento. Então, assim, o espírita achou bacana, né, porque criou um status, e nesse processo de status, ele não precisava mais fazer de graça, não é? Ele poderia até receber. Compreende isso? Aí, quantos espíritas eu conheço que foi fazer curso de reiki, foram fazer estudo de cristais, de pêndulo, de cromoterapia, para aplicar. Abriu até pequenos consultórios, quiosques, massagens, e tantas outras formas de expressão de magnetismo, e dos que eu conheço, e dos que nos procuraram para o tratamento, todos adoeceram. Não conheço um que não adoeceu. Por quê? Porque a poupança é a conta bancária, sem o trabalho para pôr o dinheiro. Não é? Compreende isso? Mesmo que você tenha a conta bancária e alguém te dá o dinheiro para você, que você não trabalha, um dia aquela pessoa vai parar de te dar o dinheiro. Aí precisa ter, então, a disposição de fazer. Então, não existe fórmulas. Isso não existe objeto. Podemos até usar alguns instrumentos, né, mas não colocar no instrumento a causa primária da força. Compreende? Vou dar um exemplo simples, muito simples, de magnetismo. Eu tinha uma camisa branca que eu dava palestra com ela. Usava ela só para 20% espírito. O Anderson, naquele processo do magnetismo inferior, estava incorporando demais na nossa casa. Por indisciplina. Por dificuldades da própria mãe de ajudá-lo. Porque se comprasse com a debilidade, porque a debilidade do filho fortalece ela na sua carência e na dependência dele para com ela, que nem trabalhar fora, nem sair de casa sai. É como uma outra família fazendo tratamento e não voltaram, por quê? Porque eu falei para ela, você está criando seu filho como uma dependência de carência emocional sua. Eu olhei para o pai e falei, você tem que dar atenção para o seu filho. Ele falou assim, não dou atenção mesmo, obrigado por me falar. E ela falou assim, eu faço mesmo. E eu falei, você tem que jogar bola. Ela pegou e falou, ele não gosta de jogar bola. Aí ele olhou para mim, eu não gosto de jogar bola. Por quê? Porque ela tem medo que ele... E para jogar bola, tem que ficar perto dela? Não. Não, tem que sair de perto dela. Entendeu aí? Não vieram no tratamento depois. Então, daí eu peguei, voltando para o principal, aí eu peguei, pedi para buscar a camisa lá do estilo. Já tem 2 semanas que ele não vem de camisa. Vocês viram a diferença dele? Toda vez que ele vem normal, mas quando ele tira, eu olho para a camisa quando está vinculado, porque a camisa tampa a tatuagem, que foi um ato ritualístico, que acende na memória, no inconsciente dele, aquele processo do ritual que ele fez de magnetizar alguma coisa lá, principalmente no campo da sexualidade, e ele desarmoniza. Não estou dizendo que o objeto não tem poder, tem muito, porque no livro dos médiuns, se não me engano, está falando do poder oculto dos talismãs. Um talismã lá com 450 anos influencia até hoje aqueles que tocam nele, aquele que tem ou possuem ele. O túmulo lá de Tutankhamon, não é? Depois de milhares de anos, ele ainda tem um magnetismo inferior de quem toca, adoece e morre. Quem toca na múmia, quem toca no corpo.
mumimizado de Tutankhamon. Então tem aí o magnetismo. Não estou discutindo isso, estou falando que não pode ser a causa. Então, se o médium não buscar esse aprendizado e vivenciar essa disciplina, eu falo a vocês, é melhor ele sair da mediunidade. Porque se sair, vai fazer mal para quem? Só para eles. Para ele mesmo. E se ele ficar? Toda a casa. Para casa e para quem? Para ele mesmo. Então ele vai fazer para muita gente. Está compreendendo? Um grupo espírita atende 10 mil pessoas por ano. Se um médium imprevidente, desavisado, desobediente, ele vai prejudicar o trabalho, chegará uma hora que aquele grupo não conseguirá atender. Atenderá mais a si próprio pela infecção energética e espiritual. Quantos grupos nós estamos vendo aí falidos? Ou falindo? Só que a tática modificou. Porque a tática agora das forças trevosas, do magnetismo inferior e negativo, não é fechar os grupos, é modificar os trabalhos. Quantos médios, quantos kardecistas estão procurando o magnetismo de objetos e espiritual através de espíritos que estão materializados, criando uma dependência, uma simbiose inferior, e não uma construção de mentor. Está construindo ali obsessões, dependências, e usando o magnetismo material inferior. Compreende isso? Então essa é uma responsabilidade muito grande. Sabe? Eu sei como muito bem o poder que tem uma força magnética quando invocada e usada elementos. Ela é extraordinária para modificar a matéria e modificar em pouco tempo. Entende? Ela é extraordinária. Tem um poder extraordinário. Mas o que acontece depois? Entende isso? O efeito acaba, a problemática dobra. Né? Então não é resolver o efeito, é transformar a causa. Quando nós buscamos, então, adquirir uma sustentação magnética, ela dará-nos uma qualidade de vida, ela nos dará esforço e vigor físico, ela nos dará um equilíbrio mental, ela nos dará uma proteção espiritual, e ela fará de nós um instrumento para ajudar o próximo a ser salvo. É tudo isso que as forças não querem. Querem manter no processo inferior. E mesmo é um elemento. Se eu usar essa sabedoria para o bem, faz milagres. E multiplica. Se for usar também para o mal, faz um rombo. Então é um elemento que vem ter inteligência, só cresce. Só cresce. Quando a pessoa usa o processo de magnetismo materializado, ele materializa também suas células de igual teor. Quase todos morrem com câncer, com hemorragia. Eu poderia dizer todos, mas vou me abster de dizer todos para não generalizar. Entende isso? Compreende isso? É um processo muito sério. E o magnetismo está lá. Nós estamos lá no início, quando estudamos, entramos no curso de paz, nós estudamos, não pode usar a mediunidade para si própria. Entende? Não pode. Tanto é porque o médium não cura ele mesmo. Cura? Nunca. Mas ele pode usar ela para interferir na vida dos outros em benefício próprio. E quando ele faz isso, ele então está interferindo nas leis de Deus. Ele usa magnetismo inferior e materializado. Ele vai arcar com aquela consequência. O arcar com a consequência é ficar prisioneiro daquele desejo material, que levará ao desequilíbrio mental, que levará à disfunção da organização celular no corpo físico. Quando nós temos o magnetismo usado sabiamente, ele faz a organização molecular do nosso corpo, do duplo etéreo e do nosso espírito. Você pega uma organização molecular, é você entender que todo aquele núcleo de células
que compõem os vários núcleos que mantêm esse corpo, cada um com suas funções, eles trabalham em um nicho e numa mesma direção. Porque quando as nossas células entram em disfunção energética, é onde dá a ponteira, estão ruins, aí começa o processo, só vai crescendo. Porque as células estão brigando entre si, ou não brigando, trombando entre si. Vem as disfunções, né? Que nós falamos, exemplificamos, com tanta pobreza, né, de ensinamento, com tanta, né, humildade, de simplicidade, que é a mesma coisa de pegar todo mundo e empurrar o carro para um lado só. É a mesma coisa, olha aí, é uma pobreza de intelectualidade, mas é a melhor que eu consigo, sabe, fazer. Pega todo mundo, vamos empurrar o carro no lugar, num rumo só. Isso então é as células organizadas. Pega todo mundo, vai lá um pouco para cá e um pouco na frente, um pouco atrás do carro, empurra. O carro não sai do lugar. E todo mundo vai cansando. Então agora eu rodeio o carro, todo mundo vai empurrar o carro. Todo mundo rodeou o carro e vai empurrar. Todo mundo vai cansar. Só que ao todo mundo rodear o carro, ele despenderá menos energia. E aí o tempo de doença, de cansaço, será mais demorado, né? Mas vai chegar, não vai? Porque você pôr na frente e atrás, tem que empurrar os dois com a mesma força. O tanto que pôr aqui, tem que pôr aqui. Porque senão o carro empurra, não é? Então aí tem dispêndio, é quando nós somos contrários. Então isso acontece dentro do nosso corpo. Quando nós usamos o magnetismo no processo das leis naturais, faz-se milagres. Viajando, você estava já falando de viajando. Então isso era magnetismo puro. Puro. Porque todas aquelas povo falava que era milagre, ela está sobre as águas. Tudo magnetismo. Então ele pegava o magnetismo dos elementos, tirava a gravidade, ele ficava mais maneiro do que a água, que o ar. Você está entendendo? Quando tem uma história, isso que é difícil de acreditar, de Francisco de Assis e João Batista, que é o mesmo, né? Que fala que quando ele ficou lá em Éfeso, né? E que ele começou a escrever, né? E as pessoas descobriram então que ele estava vivo, era o último dos apóstolos que tinha estado com Jesus Cristo. E aí, todos os guardas que colocavam lá eram convertidos. E esses guardas que depois, que tinham um período para ficar lá, né? Vamos lá, ficava 4 anos, não sei quantos anos. Aí voltava para Roma e todos eles abriam igrejas e todos eles iam pregar, né? Porque eles ficavam extremamente sábios, né? Pela pureza, humildade e a grandeza que eles viam o João Batista fazer. E aí o rei mandou que pegasse João e matasse. Mas não era para ter uma morte normal, porque senão todo mundo ia ficar sabendo. Era para colocar um grande tacho e ferver azeite e colocar ele lá dentro. E deixar fervendo 1 semana, para diluir todas as moléculas físicas de João Batista. E a espiritualidade, né, sabendo daquilo, pegou e falou para João, né, pode ir, tranquilo, faça uma prece antes de entrar no caldeirão, né. João Batista fez, e de repente alguma coisa modificou, abriu-se um rasgo do céu e desceu sobre João uma força energética. Essa força energética veio de Jesus Cristo. E ela veio de outro planeta. E essa força energética pegou e cobriu o João com um círculo energético que tirou a imponderabilidade da matéria. A ponderabilidade, colocou a imponderabilidade. Você sabe o que é isso? Ser imponderável. É a matéria que você vê, pega, não pega. E ela não consegue, ela não adquire nenhuma propriedade do meio que ela se encontra. Se está calor, ela continua. Se está frio, ela continua. Se pega fogo, ela não. Se molha, ela não molha. Entende? É imponderabilidade isso.
Então, ela não estava mais regida pelos processos energéticos do planeta Terra. Entende isso? É fantástico, né? E ele entrou. Uma semana depois virou o balde, ele levantou, saiu, espreguiçando como se tivesse dormido. Com o corpo intacto. Aí quem viu, assistiu, falou: João, vamos fazer o seguinte, vai embora. Nós vamos falar que você sumiu. Vai, troca de nome. Né? Troca de nome. E vai viver sua vida. Foi quando eles pegaram, levou o João, que ele foi pregar seus últimos recados. Então, quando nós falamos de magnetismo, é isso. É essa grandeza, sabe, de ser usado com amor, com carinho, com obediência. Né? Amém? A história é difícil de acreditar, né? Para quem é cético ou materialista, né? Se magnetizadores da envergadura de um Deleuze nos afiançam que a cadeia magnética é o mais poderoso meio para aumentar a força do magnetismo e para pôr em circulação o fluido, sem um dos métodos de escolha para o tratamento das multidões de enfermos, e os postulados espíritas demonstram que doentes existem dos dois lados da vida, e é a mediunidade aliada à vibração amorosa a forma ideal de tratá-los. Basta que unifiquemos conceitos e condutas e transformaremos a cadeia magnética em cadeia magnética desobsessiva. Em outras palavras, a mesma forma que partindo do passe magnético, chegamos ao passe espírita. Podemos e devemos partir das correntes magnéticas e constituir as correntes espíritas com múltiplas e variadas possibilidades de assistência e socorro a quem sofre. Da vibração aos trabalhos de cura, da assistência fluídica à desobsessão. Em todas estas áreas é possível a atuação satisfatória da corrente magnética. Um passo é muito pouco para tantos benefícios. Kardec praticava o magnetismo. O codificador foi um praticante, durante anos, da terapêutica magnética, conforme as anotações de Zeus e Francisco, no volume 2 da biografia de Allan Kardec. O codificador do Espiritismo afirmou, em 1858, que havia 35 anos professava a ciência magnética, tendo se iniciado assim em 1823. Os magnetizadores dessa época tendiam principalmente para os trabalhos de cura, concentrando quase todos os esforços na diagnose terapêutica das doenças. Ao que tudo indica, Kardec seguia as mesmas orientações aceitas pelo magnetismo de então, ou seja, a que acabamos de nos referir, muito embora entre seus adeptos houvesse naturais divergências. Eram extensos os conhecimentos do codificador quanto ao magnetismo, e ele mesmo disse possuir igualmente grande número de livros contra o magnetismo, escritos por homens em evidência. Allan Kardec, desde 1823, 34 anos antes do lançamento do O Livro dos Espíritos, já conhecia, estudava, praticava e lia os prós e contras a respeito da ciência magnética, exemplificando o que nos indica e ensina a fazer em relação a qualquer ciência, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Graças aos estudos contínuos por mais de 3 décadas, deveria conhecer a fundo todos os fenômenos e processos de magnetização, incluindo aí a cadeia magnética. Quando o codificador escreve sobre o magnetismo e de uma união com o espiritismo, como sempre falava com conhecimento de causa e com a autoridade da qual invariavelmente se revestiam suas palavras. Allan Kardec e os pioneiros do magnetismo. Nomes como Mesmer, Deleuze, Barão e La Fontaine têm surgido em nossa pesquisa e por várias vezes serão citados nos textos a seguir, seja do primeiro ou do segundo volume. No entanto, qual é a opinião do codificador a respeito destes magnetizadores? Devíamos aos nossos leitores esta profissão de fé, que terminamos com uma justa homenagem aos homens de convicção que, enfrentando o ridículo, o sarcasmo e os dissabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária. Seja qual for a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal,
opinião que é sempre mais ou menos um reflexo das paixões vivazes, a posteridade falar-lhes-á a justiça. Ela colocará os nomes do barão, diretor do jornal, que é em italiano, gente, não sei falar, diretor do jornal, senhor Miller, diretor da União Magnética, ao lado dos seus ilustres pioneiros, o Marquês de... não sei falar o nome. E o sábio Deleuze. Não sei falar o nome. Graças aos seus esforços perseverantes, o magnetismo popularizado ficou em pé na guerra oficial, onde já se fala dele aos cochichos. Este vocábulo passou à linguagem comum. Já não afugenta e, quando alguém se diz magnetizador, já não lhe riem no rosto. Kardec demonstra conhecer perfeitamente o trabalho desses pioneiros, chegando a exaltar a contribuição deles por uma causa tão humanitária. Diz que a posteridade lhes fará justiça. A posteridade somos nós. Fazer justiça é pesquisá-los, estudá-los, unir a contribuição que eles deixam após sacrifícios e dores aos postulados e orientações da doutrina espírita. Fundir as duas ciências e praticá-las com rigor e critério é nossa tarefa. Kardec chama Deleuze de sábio. Essa opinião nos é muito importante, porque é justamente este sábio que diz ser a corrente magnética o meio mais poderoso para aumentar a força do magnetismo e colocar em circulação o fluido. Quem despreza a opinião de um sábio, que segundo o dicionário Aurélio significa quem tem profundos conhecimentos numa dada matéria ou especialidade, conhecedor, perito, versado, é ignorante ou louco. A contribuição dos magnetizadores. Após o desencarne, os pioneiros do magnetismo continuaram as suas ações junto aos homens através da seara espírita cristã. Várias são as mensagens ditadas por eles e publicadas por Kardec na Revista Espírita. Recentemente, André Luiz, pela abençoada mediunidade de Chico Xavier, vem mostrando a extensão e o uso do magnetismo no plano maior da vida, além de revelar os instrutores benevolentes e sábios que em existências passadas foram grandes magnetizadores e hoje distribuem os tesouros da riqueza cultural e da experiência adquiridos em reencarnações laboriosas entre as paredes simples de nossos centros espíritas, contribuindo através do livro mediúnico para a melhor compreensão e vivência dos fundamentos doutrinários, alicerçando os nossos pálidos e pequenos esforços. É o caso do instrutor Aulus, personagem marcante do livro Os Domínios da Mediunidade, cuja história nos é resumidamente apresentada. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer, em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Chagnet Balzac e outros nomes e Victor Hugo, acabando seus dias na França, depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil. E isso há mais de 30 anos, comentava o otimista. As esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que fazia portador. Mediunidade e magnetismo, nos moldes científicos, terrenos e segundo observações do mundo espiritual, devem também ser um dos nossos maiores interesses. Assim, fazendo, compreenderemos definitivamente que não há como e nem porquê separar o espiritismo do magnetismo, nem na teoria, na prática, e nem mesmo em relações aos seus iniciados, divulgadores, instrutores e eminentes pesquisadores. Ação magnética. Continuando a nossa caminhada, vamos dar mais alguns passos no sentido de compreendermos não só a relação e interação do espiritismo e do magnetismo, mas também a ação magnética em si, vista sob o ângulo espírita. Tendo Allan Kardec professado a ciência magnética e codificado a doutrina dos espíritos, ninguém melhor e mais preparado do que ele para nos fazer uma síntese a respeito. A ação magnética pode produzir de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido no magnetizador,
e o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se haja adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonâmbulo espontâneo, ou seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido do humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde e espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Diante do tríplice aspecto da ação magnética, o que mais nos interessa em relação ao mecanismo das correntes magnéticas desobsessivas é a de número 3, o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual. Esta ação é a que predomina, quer na assistência dos desencarnados, quer no socorro aos encarnados. O magnetismo espiritual é igualmente muito utilizado, porque os mentores, técnicos e servidores do mundo extrafísico, em alguns momentos, atuam sem intermediários sobre os pacientes encarnados e desencarnados, seja para curar, acalmar um sofrimento, provocar a visão panorâmica ou exercer uma influência ou moral qualquer, física ou moral qualquer. Mas para eles fazerem essa interferência, eles precisam de quê? Do médium. Mas do médium. E precisa do médium ter o quê? Magnetismo, ué. Mas como que ele vai interferir? Ele pode até não usar o médium, mas vai usar o quê? Magnetismo. Porque senão não precisa das pessoas virem aqui, velho. Para em casa, velho. É o que está pregando. É o que todo mundo agora prega. Compreende? Só que nós temos que entender uma situação muito interessante. Um tratamento à distância funciona quando é influência espiritual. Mas o tratamento à distância não funciona quando o processo do magnetismo já se entranhou no corpo físico e no duplo etéreo. Estão compreendendo isso? Não precisava de para que então? Para que então magnetismo? Para que dar passe? Não dá para todo mundo passe à distância. Entende? Essa semana ainda dei um exemplo muito clássico sobre isso. Fácil de compreensão. Você é internado num hospital, numa enfermaria, onde tem 6 macos. Um enfermeiro. Um enfermeiro cuidando de 6 pacientes. Né? Aí você vai para um apartamento. É uma maca, um paciente para um enfermeiro. Você vai para a UTI. É um paciente, 4 profissionais da saúde. Entendeu? Hein? Qual que você prefere? Então, quando a pessoa entra no centro espírita, quando ele entra no trabalho mediúnico, no auxílio, no tratamento, ele entra numa UTI de auxílio. Então, quando o médico falou, a corrente magnética é formada por um magnetismo físico, humano e espiritual, né? E o físico, humano e espiritual, ele não tem como separar os dois dentro de um tratamento. A espiritualidade pode até deixar o humano de lado e fazer uma intercessão espiritual. Mas qual é a energia que ela vai usar? Ela não tem energia humana. Então ela pode interferir no processo espiritual, mas não no corpo físico da criatura. Entende isso? Eu posso orar para qualquer um à distância. Eu vou envolver ela num magnetismo para que ela tome decisão de fazer uma ação. Mas eu não vou fazer a ação por ela. Certo? Eu não tenho como modificar o conjunto das células físicas de uma pessoa à distância. Mas ao meu lado eu tenho. Aí é o processo magnetismo. Então agora, se uma pessoa está desconectada com o conjunto,
aí prejudica toda essa organização desse trabalho. Entende? Então, se não houver ali uma fraternidade, uma comunhão, uma interação, e a nossa casa, ela oferece, porque a base dessa casa é isso, ela oferece uma convivência maior, uma aproximação maior entre os trabalhadores para criar a atmosfera do tratamento espiritual. Entende isso? Por quê? Se nós criamos essa interação interpessoal durante a semana, por isso que tudo que nós vamos fazer não é sozinho. Não é? Tudo é em conjunto. Para quê? Precisa? Não. Materialmente era necessário? Não. Precisa de uma pessoa para empurrar o carrinho, outro para pegar e os dois ali ficar conversando? Não. Ficaria muito mais barato para mim eu pagar uma pessoa para vir cá e fazer essa limpeza. A pessoa cobraria R$50. Ela faria isso em 2 horas. R$100, vamos falar, R$100. Cobraria R$100, limparia o centro inteiro, rastelaria, no meio período, ganharia R$100, ia embora. Certo? Ficaria muito mais fácil, não tinha briga, não tinha confusão, os médicos precisavam sair de suas casas. Mas e o que ficaria nessa interação entre interpessoal no trabalho mediúnico? Nenhum. Está cada um do seu lado. Chega esbaforido. Toma banho. Pronto, estou pronto. Tá nada. Você não tem nada para doar. Você quer receber. Você está querendo receber. Está pensando que vai curar a sua dor. Não. Então, a comunicação e os espíritos. Tem como fazer essas interligações? Não, porque existe um magnetismo os separando. Não é? Quando o Chico Xavier ficou assim, meio magoado com a mulher que tinha matado o cachorro dele, o que o Emmanuel falou para ele? Poxa, Chico, tem uma energia que não está dando para nós eu chegar perto de você mais. Tem como. Se Emmanuel falou que não estava conseguindo chegar perto do Chico, agora quando nós estamos fazendo trabalho mediúnico, quem vai chegar? Como que chega perto de nós para auxiliar em alguma forma? Se nós não temos uma interação entre nós, uma introspecção individual e um magnetismo que nós agariamos, adquirimos nas atividades ou na meditação, na prece, na simbiose energética, na osmose, né? Vamos falar osmose. Na osmose, sabe o que é osmose? É a transferência de energia quando entra em contato um com o outro. Então, eu abraço uma árvore, eu entro em osmose com a árvore. Eu recebo aquele magnetismo, o chamado bioplasma, né? o plasma da natureza, a seiva energética que pulsa dentro daquele caule, os fragmentos de chuva invisíveis que caem das folhas dos frutos, caem sobre mim, e é acolhido pelo meu magnetismo duplo etéreo, pelos meus poros. Eu vou assimilando aquilo, os pés na terra, que pulsa as forças minerais em pulsos hertzianos, né? Como ondas de rádio, o mesmo batimento do meu coração, o mesmo batimento do meu coração, a mesma força energética que pulsa o meu coração, né? Acende uma lâmpada dessa aí. É o mesmo, mas eu não conecto. Então eu vou ter o quê? Aí eu ponho a mão na mão de cá, o cara está tendo, eu roubo dele. Põe no de cá, não está tendo, eu roubo dele. Aí ao invés de contribuir, aí a espiritualidade fala assim, eu vou pegar do conjunto e vou atender, né? Porque se eu pegar de um, não tem. Se eu pegar do outro, não tem. O conjunto somou, não deu a quantidade. Então, vamos pegar desse de cá, vamos pegar desse cá. Ou vamos pegar, atender, fazer uma ponte aqui, atender menos, ao menos moralmente e espiritualmente, para que a criatura dê um despertar, né? Durante o trabalho da corrente, fica, né, todos com a mão ligada, faz os atendimentos ali, mas aí quando você pede para soltar as mãos, desligar as mãos ali, para poder atender na sua individualidade. É necessário, claro, a força magnética, né, individual ali, para poder fazer o atendimento para aquele espírito, ou os espíritos específicos para aquele médium. Nesse caso, essa deficiência dessa força
energética ali, do magnetismo, daquele médium que está falho nesse sentido de angariar esse magnetismo, como que é feito? Porque ele já está frágil, delicado, né, diminuído esse magnetismo dele. Né? E tem um monte de espíritos necessitados para aquele médium. Aí acontece o que nesses aspectos? É importante, interessante essa pergunta da Carla. Aquele médium, ele não agregou um magnetismo superior por desobediência e por indisciplina. Mas ele conectou com outro tipo de magnetismo. Então, ao invés dele atender, ele vai atender o próprio espírito que está com ele. É até um benefício para o próprio médium. Entende? Ele já não está ligado com o espírito obsessor. Então, já vai fazer o atendimento. Então, ele acolhe ele, não está recebendo passe. Então, a interferência espiritual sobre o espírito, sem a intercessão do médium. O médium já está ligado com ele. Então, os mentores atenderão o espírito. O médium fica fora dessa brincadeira. Aí ele sai passando mal. Porque os espíritos que estavam... Agora, e se ele, mesmo com deficiência, ele com boa vontade, meu Deus, eu quero, né, vou atender. Aí o espírito é atendido, o médium melhora imediatamente. Você vê assim, passe de mágica, chega quase morto, sai bom. É passe de mágica. Entende? A misericórdia divina é grandiosa. Agora, quando o médium está contra o trabalho, aí não atende ele, e se o espírito não tiver contra o trabalho, atende. Mas talvez o espírito, naquele lapso de minuto, de segundo ali, o espírito muda as suas decisões, né? Fala assim, não vou perseguir mais, agora esse negócio aqui é bom, ele está fazendo bem para mim, porque eu vou atrapalhar isso aqui. Não foi assim que Paulo fez? Aí o espírito melhora, e o médium, não. Entende isso? Mas aí, voltando a ligar as mãos, que aí passa toda aquela energia... Geralmente esse médium não faz nada. Às vezes ele tem animismo, agora não tem energia não. Às vezes ele está abrindo boca, bocejando, olhando para o tempo. Fazendo nada. Prejudicando o trabalho, cortando o elo da corrente. Dando trabalho aí só para a espiritualidade. Ele me dá dor de coluna, dá dor na coluna. A Angélica Velar, de vez em quando eu passo lá, né, Isabel Vi, às vezes passo dar um passo nas minhas costas, às vezes dá um passo, porque eu despendo tanta energia que me dá dor na coluna. Eu pego um saco de 50 quilos no chão, põe nas costas e me dá dor na coluna. Eu dirijo uma corrente com o médico desavisado e me dá dor na coluna. Termino o trabalho, claro, a dor passa. Por quê? Porque a espiritualidade também é perigosa, né? Mas dá dor. Porque eu tenho que despender energia psíquica, emocional, física. Mais física. Está entendendo isso? A direção, né? Estou falando eu, porque eu dirijo a corrente. Então isso é muito sério. Então preste atenção, vou repetir essas 3 etapas. O médium está obsediado. Mas ele fez sobrevivência. A hora que ele chega na corrente, ele tem um magnetismo que está atrás pelo processo energético, pelos vampiros espirituais. Isso gosta de ver. Nos primeiros estágios, a meditação, a mentalização, a introspecção energética, a hora que começa a corrente, ele já não está sentindo nada. O médico desavisado, que não fez seus deveres de idade, e entrou no magnetismo inferior, junto com fica algum lugar vazio do espaço, se não tem positivo, ou futuro negativo. Então ele trouxe, mas ele não tem maldade. Ele só tem indisciplina, não tem. E eu poderia dizer ao médico, né? Porque falta inteligência. Por que ele está querendo crescer? Se você está no trabalho, né? Isso é a mesma coisa do... Você já viu aqueles trabalhadores em câmara fria, né? Tem a câmara fria, qual é o tamanho desse? Tem um cômodo desse aqui, tem todo tamanho. Mas a pessoa tem que entrar lá dentro.
Aí a pessoa vai lá no sol, vem e entra na cama fria. Pega o negócio e vai lá com a aliança. Ela não veste uma proteção por frio. O que vai acontecer? Vai acontecer. Porque no quente pode estar acostumado, mas no extra gelado não está. 2 graus, 5 graus abaixo de zero. Então ela entra lá, ela fica forte. Logo ela pega uma fibra com você. Isso é um método resultado. É um método de solução. Ele não tem maldade, né? Não tem maldade. Ele sabe que tem que ficar forte. Ele sabe que tem que pôr um sapato na prova da cara. Ele sabe que ele tem que tapar a cabeça e tem que ficar, muitas vezes, nem com só no olho assim. Eu entrei dentro da terapia. Não. Você sabe? Mas ninguém fala, não sabe. Aprendi na primeira entrada. Então, aí o médico que fez isso, ele não fez nenhuma coisa, ele veio para correr. Então, ali naquele trabalho, ele atende aqueles que estão vinculados a ele. Se ele tiver boa vontade, ele é atendido também. Não é legal, não. Mas o médico está com raiva, o médico está com mágoa, o médico está melindrado contra o trabalho, contra o trabalhador, contra a direção, contra a casa, né? Porque nós temos uma sensibilidade muito grande para ser cobrado aquilo que é de nossa responsabilidade, que não precisaria ser cobrado. Né? Sabe, vou dar um exemplo simples. Você vai daqui ali na Vila Pedroso, ali naquele posto de gasolina, lá no posto de gasolina, tem um quebra-mola antes. O quebra-mola é para fazer o quê? Reduzir a sua velocidade. Você passa no quebra-mola devagar. Lá embaixo tem uma barreira eletrônica, mas não tem quebra-mola. Você passa em alta velocidade. E depois você fica com raiva porque levou a multa. Você fica com raiva. Raiva do governo, raiva da prefeitura, raiva de quem pôs no radar, mas esse próprio. A culpa foi de quem? Precisaria ter o quebra-mola? Não. Precisaria ter a placa? Não. Precisaria ter a barreira eletrônica? Não. Só tem por causa de quem? Esse que não obedece. E esse que não obedece, levou a multa, então ele fica com ódio. Assim é aqueles que trabalham numa casa espírita, trabalham no centro espírita, e fica com raiva porque ele faz coisas erradas e é chamado a atenção. Ele não paga nunca. Deveria. Mas é igual no cartão. Vai pagar 100 a multa, ele vai pagar tudo. Deveria pagar. Seria bom. Mas é igual minha professora de português. Vai lá, recebe 100 espírito agora. Senta lá, vai receber 100 espíritos. Vai lá, 50 espíritos. Você nunca mais vai ver aquele erro. Então, ele fica com todos esses delírios. Aí ele senta na corrente. Ele terá algum vínculo com algum trabalhador ali? Não. Ele terá um vínculo com o mentor? Não. Ele terá um vínculo com o protetor mediúnico, o controlador mediúnico? Não. Ele terá algum vínculo com a direção da corrente da Guiné? Não. Mas ele trouxe alguns espíritos junto com ele. E os espíritos, vendo esse trabalho, os espíritos antes era Saulo. Mas os espíritos vendo o trabalho, escuta a voz, espíritos, porque perseguem essa casa. Aí os espíritos falam para ele, por quê? Essa casa ajudou meu neto. Essa casa está ajudando minha esposa, que eu amo tanto, já desencarnado. Essa casa está ajudando meu bisneto que está aí na terra, lá e lá. E eles amparam ele, deu um prato de sopa, sacola de pergunta. O Espírito fala assim, não quero que você fale agora que você fala. O Espírito melhor. Mas e o encarnado? Continua com raiva. Aí ele prejudica o trabalho, prejudica os componentes da direção, prejudica a si próprio. E começa ali um grande processo de desequilíbrio mental. E um grande processo de desequilíbrio familiar. Está compreendendo isso? Olha, uma pessoa entrou ali e falou assim, eu preciso desmanchar um trabalho que eu fiz. Não tem como. Vai ter que ser feito, não, porque eu estava desempregado, tinha dinheiro, eu peguei e fiz o trabalho para poder ganhar dinheiro. Eu falei assim, você não sabia disso? Mas eu estava passando dificuldade, foi inocência. A inocência você sabia. Eu falei assim, qual que é a hora que você contratar um ladrão para poder fazer você ganhar dinheiro pelo roubar? Você contratar um espírito inferior para fazer alguma coisa para você de bom. Eu não fazer uma coisa para você. E ela falou, agora não está nada certo, eu não arrumo trabalho, meus trem estragam tudo. Não arrumo nem namorado, só arrumo cara doidão para comer. Por
quê? Ensina essa reflexão sobre o pensamento. Então, uma pessoa dessa não é médico, mas é médico. Agora você imagina um médico fazer isso. Então, todo o processo do magnetismo é destruído, positivo. Magnetismo positivo. É destruído por aquele médico. Compreende? Mas ele continua com o mesmo processo, mesmo que ele tenha recebido todo o valor, porque durante um período a misericórdia divina dá umas concessões a esse médico. A direção da face, mistura energia, da face individual, chama médico da face. Olha, se você vê nos bastidores, se você for você na cadeira e falar, assiste agora, você vai ficar honrado com a grandeza dos trabalhos que assiste quem está sentado no corpo. Sem falar do início do corpo. Compreende isso? É passagem individual, é passe, tira energia, coloca energia. Não, umas centenas de situações. Mas aquela pessoa que está um rei herege, é uma heresia, deve ser herege. O herege é aquele que deturpa os valores de Cristo, ele ataca, ele macula, ele ofende a luz da verdade de Cristo. Ele não quer por ignorância, maldade e por falta de inteligência. Né? Porque está trabalhando com o seu próximo. Como ele vai ser aqui seu próximo? E como ele vai ser mantido no trabalho no conjunto com Por quê? Porque se a direção demorar, prejudicando o comunitário, o próximo magnetismo saca dele. Aí o carro estraga, o pneu fura, a dor de cabeça aparece, a mãe adoece, o filho tem um problema, aí começa a aparecer primeiro situações materiais, para depois aparecer situações corporais, para depois aparecer situações psíquicas e emocionais. É um conjunto. Entendeu? É um conjunto. Aí a pessoa fala, mas nada para mim não é certo. Porque naquilo que estava dando certo, você ficou hipócrita, não dá certo, gente. Basta ler, é só ver as histórias do mundo. Mataram Jesus da batalha. Não, eles fizeram um favor à humanidade, fazendo o bem prosperar. E todos aqueles que fizeram aconteceu o que aconteceu. Até o monte morreu, onde Jesus foi crucificado. Entendeu? A honra levou o mundo. É muito mentira. E aqueles que foram agredidos e aguentaram em si, eles foram exaltados, elevados, deixaram o corpo humano e elevaram o cheio do espírito. É muito simples. Então é intelectual, a gente não botar, é questão de inteligência. Mas eu gosto do meu filho, você vai gostar do meu filho, eu gosto do meu filho, eu gosto do meu pai, eu gosto de fulano, é uma festa de aniversário, né? Tudo bem. Porque você acha que vocês está livre da consequência? Eles não sabem, vocês sabem. Né? Compreende isso? Vocês sabem. Eles não sabem. Não chegou para eles ainda, ou se chegou, eles não querem ver. Aí tem que se apaixonar. Quanta dor e sofrimento acontece na vida deles? Nem sabe. Quantas dores e sofrimento? Aquela sigla lá do. Né? Tá lá. Nova, poderia estar. Já passa aqui, que eu mostrei. É questão de tempo. E qual o mérito dessa dor? Nenhum. É dor, revolta? É dor desobediente? Tem mérito nenhum. Como falou aí, nós nunca recebemos tanta informação como nós estamos recebendo nessa etapa da nossa existência. Né? Olha, até quando eu não tinha tanto não, eu tenho conhecimento, eu tinha um amigo que era pai de Deus, pai de santo, e era uma coisa que eu conhecia, era aquela que eu conhecia mais no centro. E ele me dizia, me mostrava, falava tudo, e ele tinha feito um cômodo para quando ele morresse, a alma dele escondesse lá por um tempo.
Não tinha corda, era um caracol que chegava no final, onde tinha uma cama e tal, a palma dele estava. Então ninguém entrava lá, ele construiu tudo com pedrinhas de corda, entendeu? Sozinho. Aí fez aquele caracol. Não sei o que, ele me quebrou, cara. Ele tinha uma confiança interna. Eu acho. E na verdade, ele roubava, eu. Mas ele tinha. Entende? Só depois foi assim. Aí ele disse que ia para lá, mas funciona isso? Aonde está o magnetismo? Então, você vê, ele trabalhava com todas as forças. Ele tinha, na época, não sei agora, mas uma potencialidade imensa de repetir, manipulava os elementos. Como eu entendi que ele me roubava? Quando eu passei 30 dias, eu fiz 30 dias em introspecção e viagens astrais, mentais, purificando. Ficava horas em cima de uma pedra, num vale, lá nas serras da Antiga. Ficava dentro do mar horas, além, só energia. Purifiquei corpo, coração, mente, corpo e alma. Trouxemos água do mar, os meninos escolheram, né? Um saco de osso, né? Ele colocar no altar lá, onde tinha lá a fonte dos seus santos. Quando eu cheguei lá, eu era como se fosse uma manada de elefantes que foram sair lá, parecendo que eu era um ratinho. Gostei de medir aquilo lá, até na praça do ratinho na minha casa. Foi o percurso mais longo que eu já fiz. Olha, eu andei 1.200 km de Egito, não foi a mesma coisa que andar 20 lá do Goiânia Parte Sul, até na praça do ratinho. Ah, não, você mora no Goiânia Parte Sul, não é? Não, né? Não, pois é, lá eu ia parte sul do setor, não? Isso é porque perto de lá, deve ser passar desse setor lá perto de Santana. É lá não, perto de lá do Sr. Antônio, doutor Antônio. O doutor Antônio tem um centro de lá em parte sul. Indo lá para a Rapinã? É logo isso que eu ia passar por dentro. Então era lá, viu lá, ela na batalha, foi a mais longe que eu dava assim mesmo. Eu fui para Natal, não foi tão longe assim, era 1.600 km. Pelo amor de Deus, não chegava. E eu entendi o que era para magnetismo não roubava. Era um modo de tratamento. Entendeu isso? É compreender isso. Nós todos temos que compreender isso. Se não compreender, por que você acha que, né? Nós estamos caminhando com saúde. E se não obedecer, vai para onde? É viés enfermidade. Tá bom. Tudo bem. Magnetismo misto ou magnetismo humano espiritual. Segundo Kardec, nesse tipo de ação magnética, os espíritos derramam os fluidos sobre o magnetizador, que passa a servir de veículo. O fluido humano combina com o fluido espiritual que lhe imprime qualidades das quais carece. Evidencia-se que nesse tipo de ação, os espíritos não derramam diretamente os fluidos sobre as pessoas que estão sendo magnetizadas, mas sobre os magnetizadores. Estes veículam a combinação fluídica em prol dos pacientes. A corrente magnética desobsessiva é, em essência, uma forma coletiva do magnetismo misto ou humano espiritual. Os médiuns que a compõem são, na verdade, veículos fluídicos, que agem primeiramente uns sobre os outros e após recebem o derramamento das energias espirituais. Há uma combinação fluídica entre os médiuns e destes com os espíritos que qualificam os fluidos metabolizados e transformados. São emitidos pela ação da vontade ativa aos sofredores encarnados e desencarnados. É o magnetismo semi-espiritual em prol das multidões. A fase de absorção da corrente desobsessiva reflete a preocupação com a existência deste mecanismo. Neste momento, a interação fluídica é mais intensa e a combinação e a qualificação ocorrem. Segue-se a fase de emissão e recepção, completando-se o ciclo racional e adequadamente estabelecido,
objetivando o tratamento espiritual. Médiuns magnetizadores e ação magnética. A partir da descrição das 3 principais maneiras pelas quais a ação magnética é produzida, começamos a pensar se os magnetizadores em todos os tempos não seriam na realidade médiuns, e os médiuns não seriam magnetizadores em ações magnéticas humana e espiritual. Para saber, voltemos a Kardec mais precisamente em O Livro dos Médiuns. Eis aqui a resposta que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeira, pode-se considerar se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? A resposta, não há de duvidar. Na segunda pergunta, entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem? Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha? A resposta, é um erro. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá qualidades necessárias. Terceira pergunta. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? A resposta. Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem nutre o desejo do bem, todo homem que nutre o desejo do bem os chama. Se dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Quarta pergunta. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? A resposta, faria coisas que considerareis milagre. Mas milagre. Se a pessoa quiser... Como que Francisco de Assis adquiriu toda a potencialidade dele? Lá, nós estudamos a história dele. Ele não se isolava. Ele não ficava 3, 6, 10 dias sem comer, só rezando, rezando. Então, a conta bancária espiritual dele ia lá nas tantas. Abdicou-se de contatos físicos, de sexo e de alimentação grosseira, e só agregando a energia da natureza em comunhão com o alto. E aí fez os milagres. Agora nós vemos os médicos espíritas, vai para o teto, bebe vinho, bebe isso, bebe aquilo outro, come carne vermelha, arroz, né? Come carne vermelha, o corpo físico enfraquece, aí precisa de proteína, mas o corpo físico enfraquece. É a mesma coisa lá, eu vou tomar um remédio para curar isso aqui, mas aí esse remédio faz mal para outra. Foi, esse efeito colaterais. É igual a quimioterapia. Precisa tomar aquilo porque a doença vai matar o corpo. Mas esse remédio mata a doença, mas só vai enfraquecer o corpo. Então, é melhor enfraquecer o corpo e matar a doença. Não é assim que funciona? Aí chega num estágio que o corpo está tão fraco, e aí fala, agora você não pode tomar aqui. Porque se você tomar aqui, você vai morrer. Então a doença vai te preservar mais um dia. Entenderam aí? A lógica é uma questão de lógica, sim. É matemático. Então o médico tem que entender. Acabou para ele. Acabou para ele. Ele tem que fazer. Mas eu não quero fazer com problema. Vai ser doente. Vai ter isso aqui. Mas sem mérito. Sem glória. Doença por doença. É sem glória nenhuma. Mas então o que eu faço? Vence você mesmo. Vence seu orgulho, vence sua vaidade. Né? Vence todo o mal que há dentro de você. Vence. Olha, a coisa mais interessante do mundo. Eu frequentei um lugar que nós chamávamos lá de Tabu. Passávamos lá 2, 3 dias na academia. E eu frequentei lá e eu tinha um lápis de levar e dar um código de seu Deus. Lá no tempo dos livros de pouco. E eu levava, eu frequentei lá uns 3, 4 anos levando de dar um código. E aí eu chegou numa época, eu parei de beber uma consultação, né? Eu ia mais.
E eu voltei para o lugar. Foi a primeira vez que eu fui lá. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu fui lá. Foi a primeira vez que eu vi aquele lugar. Foi a primeira vez que eu senti aquele lugar. Foi a primeira vez que eu voltei 100 vezes mais forte do que eu fui. Eu não era espírita. Eu parei de beber antes de ser espírita. Parei de pecar antes de ser espírita. Está entendendo? Está entendendo isso? Porque eu sou São Tomé, a gente tem que analisar a nossa vida. Então eu vejo os netos de hoje, e netos afamados, que desprezam essas pequenas verdades e detalhes. E a energia não mente. Ah, eu não acredito nisso. Não, eu acredito, eu não acredito. Não muda nada. A energia continua a mesma, os efeitos dela serão os mesmos. Você acreditando ou não acreditando. A energia vai mudar? Não vai mudar. Comente. Nós, medianeiros, temos que entender isso. E entender que a obediência é um ato de inteligência. Não quero obedecer. Problema seu. Mas não deixe que isso vire um problema da casa espírita, do centro espírita, do espiritismo, nem da doutrina e nem de Jesus. Porque toda ofensa ao homem é perdoada, mas o Espírito Santo. Então, pague sozinho o preço.